nós. Último dia de liberdade. Sacanagem, né? É uma coisa que eu acho que é interessante comentar, cara, porque assim, eu vejo muitos colegas agindo de um jeito, né? E aí próximo ao casamento, não, vai dar, né, vou melhorar, não viaja, legal. Não casa se tu não tá agindo de uma forma adequada, né? Não é depois do casamento que tu vai começar a respeitar a pessoa, às vezes é o contrário. Então, tu vê, eu fico feliz em estar casando hoje porque eu sei que eu passei de uma fase, né, que é uma fase que eu acho que todo jovem acaba enfrentando, que é de experimentar muito, né? E eu recomendo, experimentem muito, porque quando tu achar alguém que realmente vale a pena, a chance de dar certo vai ser um pouco maior. E se não der certo, separa na tranquilidade, né? Divisão total de bens, não se esqueçam. Não, porque senão dá encrenca. Tu dividir os bens, né? Sempre dá encrenca. E também, coitado, se for dividir as dívidas com a minha mulher, coitada, né? É melhor eu pagar as dívidas sozinho, né? Então, é umas dicas aí interessantes, né? Só se juntar quando o respeito já for, obviamente, certo. E, se não der certo, não ficar embombando para separar, né? Meu pai e minha mãe, eu e minha irmã, a gente lutou anos para separar os dois, porque a gente sabia que eles não eram felizes juntos, né? Meu pai sempre na gandaia, minha mãe sempre em casa, e a gente tentava convencer quando eu e minha irmã percebemos, né, da situação triste, meu pai aproveitando a vida e a minha mãe em casa, que é o clássico, né? Aí a gente tentou convencer a mãe de, pô mãe, não viaja, cara, se separa e vai curtir a vida, vai viver. E isso é uma coisa que demoramos anos, eu e minha irmã demoramos uma década para conseguir fazer os dois se separar. E tu vê, a maioria dos filhos às vezes reclamam para os pais ficarem juntos, né? Não viajem, pessoal. Se os teus pais não estão felizes juntos, qual é o problema? Né? As pessoas não são obrigadas a se aguentar o resto da vida. E se eles se separarem, às vezes podem ter dois ambientes gostosos em vez de um ambiente conturbado, né? Certo? Então é uma coisa que vale a pena a gente pensar nessa modernidade, né? A respeito do casamento. Obviamente eu não vou me casar na igreja, né? Porque ateus e agnósticos não casam na igreja. É só festa mesmo, bagunça, motivo para comemorar a vida. Certo? Pena não poder convidar todos vocês para participar, né? Porque é longe e é caro. Galerinha, olha só. Reta. E se eu vou falar de reta, eu já preciso falar de outras duas coisas. Semi-reta e segmento de reta. Segmento de reta. Ah, detalhe, hein? Para representar um ponto, letra maiúscula. Se eu quiser botar outro ponto, pode ser até W, não tem problema nenhum, mas maiúsculo. Já na hora de fazer uma retinha, a gente usa a letra minúscula. Se tiver uma outra reta, tu pode chamar de U, de P, de S ou até de Azinho. Não tem problema nenhum. Não precisa ser R. Meu Deus, dois R não, né? Só mais. Letra minúscula para retas, letra maiúscula para pontos. Isso é internacional. O que é uma semi-reta, pessoal? Já que eu te afirmei que reta ela é infinita para ambos os lados. É a metade de uma reta. Então Euclides vai mostrar pra gente que se a gente pega uma reta e coloca um ponto nela, a gente divide aquela reta em duas semi-retas. Então vai ser um dos postulados de Euclides. Certo? Nesse livro Elementos, um dos postulados dele é um ponto divide uma reta em duas semi-retas. Só para um dos lados, né? Ela continua sendo infinita. O comprimento dela continua sendo infinito. Certo? Então também eu posso representar uma semi-reta, partir de um ponto B, passar por um ponto C, mas continuar, né? Certo? Então eu posso representar um outro ponto na semi-reta sem problema nenhum, só que o fato de ela ter a continuidade a partir do ponto C mostra que ela é uma semi-reta, não precisa ter o outro lado dela representado, né? E o que seria o segmento de reta então? Isso, é um segmento de reta, é uma parte de uma reta, ou seja, é delimitado tanto de um lado quanto do outro. Ao representar um segmento de reta, a gente pode determinar os pontos que limitam ele e traçar a retinha ali em cima. Não é obrigatório. A gente geralmente usa aquele outro ponto para falar a semi-reta que vai do ponto B e passa por C. Que nasce no ponto B, a origem dela é no ponto B e passa por C. Se às vezes não tem aquele ponto, eu fico com dificuldade de falar para onde é que ela aponta, né? Por isso que ao fazer uma semi-reta, a gente pode se utilizar de dois pontos. Então, nada demais até agora. Ponto, não
não tem espessura, não tem tamanho, não ocupa lugar no espaço, mas indica a região do espaço da qual conversamos. Letras maiúsculas. Reta é ilimitada em ambos os sentidos. Usamos letras minúsculas para representar. Não é obrigatório ter a setinha, tá? A setinha ali é justamente para dar a noção de que ela continua infinitamente. Semi-reta é a metade de uma reta, então é uma reta que foi bloqueada em determinado ponto. Então aqui eu tenho duas semi-retas. E segmento de reta tem início e tem fim, tem origem, certo? E tem extremidade final. Nada demais até agora. Pois não. Exatamente. Na verdade, quantos segmentos de reta vocês enxergam ali? 3. Quais são os 3 segmentos de reta que estão ali? Legal. Tu vê que detalhe, né? Às vezes até uma pergunta dessa pode aparecer em geometria euclidiana. Se um segmento de reta ganha um novo ponto, quantos segmentos poderíamos definir? 3. O CD, o CE e o ED. É isso mesmo. 3 segmentos de reta ficaram definidos ali. Show de bola. E talvez a ideia um pouquinho mais delicada ainda, porque tu vê, no dia a dia, né, nós temos coisas que parecem ser pontos, marquinhas na parede que parecem ser pontos. Nós temos coisas que lembram a ideia de reta, né? Isso aqui lembra a ideia de reta, embora tenha espessura. As linhas que definem as nossas construções lembram retas. A linha do horizonte, embora ela seja uma curva, né? Quando olhada na frente do mar lá parece uma retinha. E plano, falta este elemento para a gente começar a discutir os postulados de Euclides. Letra maiúscula já foi, letra minúscula já foi, então se eu quiser exemplificar, definir, denominar um plano, eu vou ter que usar as letras gregas. Letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama. E aí tu vê, né, eu faço um retângulo ali e digo que é um plano, não é o suficiente, né, cara? Isso não é uma boa representação de plano. Plano, cara, seria, por exemplo, a gente imaginar uma coisa infinitamente fina que se encaixa exatamente na linha do azulejo da sala de aula. Só que essa coisa se estende para toda a eternidade, para lá, para os cantos também, para trás da sala e para cá. Ou seja, é algo infinitamente fino, mas infinitamente comprido, tanto numa dimensão quanto na outra, tanto na largura quanto no comprimento. E se estende para toda a eternidade. Então é uma ideia sutil, a ideia de plano. Quando falou agora, mas é bidimensional só. Isso, o plano ele é bidimensional, ou seja, se eu fosse olhar esse plano aqui de lado, eu veria como se fosse uma reta, certo? Eu só estou vendo, na verdade, para poder te representar, né? Porque como ele é infinitamente fino, não daria para ver se eu não fizesse essa representação. Então o plano, ele é bidimensional. Ele só apresenta comprimento e largura e não espessura. Sim, o plano ele apresenta comprimento e largura, 2 dimensões que são ilimitadas, mas ele não possui espessura. Ou seja, uma boa forma de representar um plano seria pegar uma folha de papel, certo? Só que essa folha de papel ela é limitada. Então se eu colocar aqui um plano para vocês, esse plano ele teria que continuar para lá infinitamente, para cá infinitamente, para cá, para cá. E por que não é um plano de verdade, além de não ser infinito? Porque possui espessura, e plano não poderia possuir espessura. Só que se eu não representar com espessura, eu não enxergo. Por isso que a representação de ponto, reta e plano são apenas representações. E esses conceitos só existem na mente humana, certo? O mais engraçado é que a sensação que nós temos é que a ideia de Euclides não é só dele. Ele só pôs no papel. Parece que é uma coisa que se tu começa a conversar com outra pessoa, ela já usava desses artifícios para representar a realidade. Se tu pega uma criancinha que nunca foi estudada, que nunca recebeu nenhum conceito de geometria, e pede para ela desenhar uma casa, cara, com 5 aninhos, ela está tentando fazer isso aqui, ó. Com 5 aninhos ela faz uma coisa assim, ó. Não ficam retas perfeitas, entendeu? Mas só pela falta de coordenação motora. Ela já tem na mente dela, quando ela vê o telhado retinho, na hora que ela vai botar no papel, ela não consegue fazer o telhado, porque seria um desenho tridimensional. Ela vai lá e se utiliza da ideia de reta, sem nem saber o que é reta. Por isso que talvez o trabalho de Euclides seja tão incrível.
ele conseguiu descrever coisas que talvez estejam na mente da maioria das pessoas, só que as pessoas não conseguiam expressar essas ideias. O bicho foi lá e expressou. Expressou de jeito meio estranho, né? Olha só a maneira como ele fala. Ponto é aquilo que de nada é parte. Parece livro de filosofia. Reta, linha e comprimento, sem largura. Ele é etéreo na fala dele, tá vendo? Né? Se tu pegar o original, a fala original de Euclides de 2000 anos atrás, é ruim de traduzir. Por isso que eu fiz, né, na prática para ti, tentar te mostrar na prática. Plano. Superfície é aquilo que tem somente comprimento e largura, mostrando que é infinitamente fina, certo? Muito doido. E agora que a gente começou a trabalhar com a ideia de ponto, reto e plano, relembrou esses detalhes, e até inclusive falamos, né, de segmento de reta e semi-reta, nós vamos tentar relembrar os 9 postulados de Euclides. Não custa lembrar que postulado é algo que aceita-se como verdadeiro sem prova. Vê que estranho, né? Postulado é uma coisa meio dogmática, assim, ó. É porque eu disse que é. Não dá para provar que está verdadeiro aquilo, não dá para fazer uma conta, viu? Ó, tá certo esse postulado. Então é uma coisa... Mas tu vai ver que os postulados são tão óbvios que não daria para... Não tem por que alguém duvidar do postulado. Tu vai perceber, não vou tentar te enganar. Então vamos lá. A ordem dos postulados não é o importante, tá, gente? O importante mesmo é a gente conseguir esses 9 raciocínios. Por um ponto, quantas retas eu posso passar? Deixa eu ver. Não, mas eu acho que vai chegar uma hora que não vai mais caber reta, né? Ah, tá certo. Se elas tivessem espessura, uma hora ia ocupar todo o espaço. E aí uma nova reta já ia ocupar o lugar de outra. Mas como ela é infinitamente fina, eu sempre vou poder colocar uma reta diferente sem atrapalhar uma que já está ali. Certo? Muito interessante. Por um ponto, passam infinitas retas. É um dos postulados. E por duas, qual é o postulado? 6. Postulado número 6. Legal. E por 2 pontos, quantas retas eu posso passar ali? Só uma, né? Porque como o ponto é infinitamente fino, a reta sendo também sem espessura se encaixa perfeitamente no ponto. E aí, se eu passasse uma outra reta, como o ponto é infinitamente fino, assim como a reta, essa reta seria coincidente à primeira. Então, na verdade, seria a mesma reta. 2 pontos distintos definem uma reta. Por 2 pontos distintos. Como assim, por 2 pontos distintos? Eu poderia, na sacanagem, dizer que ali tem um ponto A e que em cima dele também tem um ponto B que coincide com ele. Ah, e na verdade é um ponto só, né? Por isso que é importante falar que por 2 pontos distintos passa apenas uma única reta. Pois não. Ali no ponto não passariam a infinita semi-reta? Interessante, ó, é que na verdade a semi-reta ela não passa, ela pararia no ponto. Então nós poderíamos mudar esse postulado da seguinte maneira, e não deixaria de ser verdadeiro. A partir de um ponto, podemos originar infinitas semi-retas. É a mesma coisa do que dizer que a reta passou por ali. Ou seja, um ponto divide uma reta em 2 semi-retas, mas não quer dizer que a reta não continue existindo ali. Então tu vê, eu digo que semi-reta é essa coisa ali. Eu digo que semi-reta é aquilo ali. Mas isso é uma reta ainda, mesmo que ela contenha um ponto. Não é o fato dela ter ganhado um ponto que agora ela virou 2 semi-retas. Ótima tua observação. E é isso tipo de sacanagemzinha que pode pegar na geometria euclidiana. É saber discutir sobre isso sem se perder nessas ideias, já que elas são tão etéreas, né, tão difíceis de traduzir. Um ponto divide uma reta em duas, mais um postulado de Euclides. Já tivemos 3. E vem cá, já que uma reta, eu boto um ponto, divide em 2 semi-retas, e se eu tiver um plano, e nesse plano eu passo uma reta? O que acontece? Eu divido o plano em 2 o quê? Semiplano. Se semi-reta é metade de uma reta, semiplano é metade de um plano. É um plano que tem uma região limitada pela passagem de uma reta. Então, por um ponto passam infinitas retas, por 2 pontos distintos passa uma reta só, um ponto divide uma reta em 2 semi-retas, uma reta divide um plano em 2 semiplanos,
Outra coisa importante. 3 pontos distintos, não colineares. 3 pontos distintos não colineares. Quantos planos eu posso passar por aqueles 3 pontos? Quantos planos eu posso passar? Tu vê, bacana. Uma reta, se eu tenho uma reta, quantos planos eu posso encaixar ali? Infinitos, né? Se isso aqui é um plano, eu poderia encaixar esse plano aqui, eu poderia encaixar esse plano aqui, esse outro plano aqui, o próprio plano do quadro, concorda comigo? E eu poderia ir girando um pouquinho o plano a todo momento, sempre fazendo ele passar pela reta. Então, por uma reta, passam infinitos planos. Mas, tu aceitas que nessa reta poderiam ter 2 pontos? E se eu coloco um terceiro ponto fora dessa reta? Agora, quantos planos podem passar por aqueles 2 pontos que definiam a reta e também pelo terceiro ponto? Agora não tem jeito. Esse plano vai ter que vir por aqui para poder passar por aquele ponto e encaixar com os outros 2 também. Por isso que a gente diz que 3 pontos distintos, não colineares, que não estejam alinhados, definem um plano. Só um plano é possível passar por ali. É por isso que o tripé tem 3 pés e não 4 pés. Um quarto pé do tripé só ficaria alinhado com os outros 2 se nós tivéssemos o cuidado de obrigar esse alinhamento a ocorrer. O tripé nunca vai ficar com uns dos pés bambos. Não importa como eu mude o comprimento dos pés. Difícil acreditar nisso, né? Tu nunca vai ver uma mesa de 3 pés bamba, meu querido, porque isso viola a geometria euclidiana. Vou provar. Eu não sei se vai dar pra ver, né? Mas o que custa? Ah, tá bom aqui, ó. Acho que vai dar resultado. Só preciso que... Aqui, beleza. Aqui, ó. Tripé, né? Tripé, os 3 pezinhos no chão, né? Certo? O chão representa um. Aí o cara vai lá e faz assim, né? Mudei o comprimento de um dos pés, né? E ficou bambo. Continua passando os 3 pés por um plano. Aí o cara vai lá, não, mas vou encolher esse pé aqui. Mas vou encolher bastante. Só que aí, cara, lá tu deita e continua os 3 pés no chão ao mesmo tempo. Não importa o comprimento dos 3 pés, eles sempre estarão num plano. 3 pontos no espaço, desde que não sejam colineares, sempre. E assim, tu pode avacalhar o quanto tu quiser, tá, cara? Tu pode pegar um pé e fazer assim, agora ferrou, agora não dá. Né? Tu abaixa, ó, os 3 pés encostando no chão, tá vendo? Conseguem perceber? Os 3 encostando concomitantemente, ó. Então não tem jeito, cara. É por isso que tripé é assim. Em qualquer maldita superfície, pode estar na montanha mais tortuosa do mundo. Se a coisa tem 3 pés, tu bota a coisa lá, a coisa para. Beleza? Absurdo. Ela não para, ó. Se tu largar, cai. Não, é óbvio, né, cara? Tem um peso gigantesco na outra ponta. Certo? Mas eu quero te dizer que os 3 pés vão encostar no chão ao mesmo tempo. Beleza? Aí da próxima vez tu vai entender por que nos barzinhos, às vezes, as mesas no final tem só 3 pezinhos. Porque não tem coisa mais chata na vida tu ir almoçar no restaurante na hora de cortar coisa. Aí a coisa fica, né? O cara vai lá pagar o olho da carne no restaurante e a mesa é bamba ainda. Então tu vê, se o cara não quer ter esse problema de mesa bamba, 3 pezinhos no final. Beleza? Vamos continuar. Faltou alguns postulados. Tua tarefinha, dá uma lida nesses postulados.